Você sabia que existe um programa de rádio que tem mais ou menos uns 40 anos de existência e que fala sobre a história do samba? Pois é, esse é o tema de hoje do programa Ponto de Vista. E hoje sou eu que estou aqui falando e eu estou com um convidado muito especial. Eu não vou mostrar agora o convidado, porque eu quero falar primeiro. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal da TV Zumbi dos Palmares, que está em parceria com o canal universitário. Bom, deixa eu apresentar logo o meu convidado, porque ele já está pedindo passagem aqui. E, é claro, estou falando dele, o mestre Moisés da Rocha. Seja bem-vindo, Moisés da Rocha. Poxa, muito honrado de estar aqui com você e a oportunidade de contar uns causos aqui também, né? Então, mas antes de começar a contar os casos, eu queria saber o seguinte. Primeiro, é uma honra mesmo ter você aqui. A gente já conversou um pouquinho antes aqui. Aliás, um pouquinho não, a gente tá bem conversando há um bom tempo. Mas eu queria saber, a primeira coisa que eu realmente quero saber é o menino Moisés da Rocha tinha algum sonho. O menino, o jovem, né? O adolescente. Qual era o seu sonho? Hoje, para você que ouve e não conhece a história, o Moisés da Rocha é radialista e pesquisador do samba. Há mais de quanto tempo, Moisés? Agora vamos aí para 48 anos. Isso só na Universidade de São Paulo, né? 48 anos ali. Mas profissionalmente eu tenho 58 anos de carreira, então. Começado em rádio, né? Tá, essa carreira de rádio já era uma carreira que você queria desde jovem ou o que você queria ser? Aliás? Nunca pensei. Na realidade, você como jovem, né? Eu sonhei uma época por ter morado no aeroporto de Ourinhos, por ter trabalhado na aviação aérea São Paulo, VASP, no tempo do DC-3, né, das aviões de guerra ainda, tempo da guerra. Eu sonhava muito, contagiado ali por aquele ambiente. Eu sonhava muito ser piloto e voar, queria voar, achava que seria piloto. Mas na realidade nessa época eu fazia um curso também numa espécie de escola artesanal, uma espécie de Senai, né, no interior de Ourinhos, minha cidade natal. Eu fiz a primeira série, passei a segunda série, mas aí comecei a trabalhar, mas o meu trabalho, o que era? Eu era o extranumerário. Era um registro assim, trabalhava com avulso, ou seria hoje o PJ, né? Mas para mim, com todo orgulho tal, minha função, as funções que eram carregar bagagens, e quando o avião parava, DC-3 não tinha muita autonomia de voo, né? Então para ir uma linha que fazia duas linhas principais que passavam no aeroporto, onde tínhamos um restaurante, bar-restaurante, meu pai era chamado guarda-campo ou zelava do aeroporto, né? Era uma espécie de diretor, cuidava do aeroporto, e a gente tinha explorava restaurantes também. Quantos anos? Eu estava aí com 12, 13 anos. 12, 13 anos, garoto, muito garoto. Mas sonhava ser piloto. Mas só que uma coisa esbarrou na minha carreira também. Uma época, e daquela época, durante muito tempo, negro não voava também, né? Interessante, né? Por causa disso, em vez de ser piloto, então eu falei, se não pode, se eles não aceitam, ninguém falava que não aceita, mas só que não tinha nenhum, né? Nenhum. Isso é coisa para classe média e branca, né? Claro, não para negros, né? A comunicação dos aviões naquela época era feita aí com o navio também, a maior comunicação era o telégrafo, né? Telegrafia, o código Morse. Né? Sim. Eu fazia muita amizade com a tripulação, ali em casa, almoçando e tal, e com o radiotelegrafista tinha, então, o piloto, copiloto, os comissários de bordo e também o radiotelegrafista, que fazia a comunicação dos aviões. O Edmundo, ele tinha uma escola de radiotelegrafia na Barra Funda. Eu não sei se eu conversei com ele, só sei que ele me falou um dia, se algum dia você for a São Paulo, eu vou te dar um curso gratuito de radiotelegrafia. Puxa, para mim lá foi, mas jamais, como é que eu vou aparecer em São Paulo? Não tinha nada vislumbrava que eu teria essa oportunidade. Menor de idade ainda. Menor de idade, claro, 12, 13 anos. Acontece que meus pais se separam, a gente sai de lá, passa a morar na cidade, e de repente a minha tia que morava em Santo São Vicente, meu pai que havia se separado da minha mãe, aparece lá, não, vocês vão para Santo São Vicente, tal, nos levou para Santo São Vicente, saí de Ourinhos, então de trem, vamos lá para Santo São Vicente, e de Santo São Vicente eu acabo resolvendo vir para São Paulo, falei, eu vou para São Paulo, vou procurar a agência da VASP,
né? Tenho experiência, nessa época eu já estava, inclusive, emitindo passagens, aprendi o trabalho de emitir passagens também, tudo na raça, aprendi datilografia e tal, vim para São Paulo. E cheguei em São Paulo, no fim não tinha contato nenhum na VASP, não tinha apresentação nenhuma tal, e nem nas outras empresas, Real. Minha mãe me arrumou a época de serviço militar, que você não podia trabalhar com carteira assinada. Todas as casas, era cozinheira de mão cheia, né, de, como é que chama, de jantares, aquela coisa toda nos jardins, né? Ela que sempre me arrumou emprego, ela, a cozinheira que sempre falava com o patrão, meu filho está precisando de um emprego e tal, ia trabalhar nas lojas e tal, não sei o quê. Essas pessoas é que ajudam as pessoas, que atendem, né, que arrumam emprego de fato tal. Aprendi isso na vida, né? Lição. Isso começa a trabalhar como escriturário, vai, passa, mas chego em São Paulo, procuro na Barra Funda, na rua Brigadeiro Galvão, onde ficava a escola de radiotelegrafia do Edmundo, e aprendi radiotelegrafia e tal. Falei, vou voar, não vou como piloto, não vou, então vou como radiotelegrafista, né? Ou vou para a aeronáutica, ou voar na aeronáutica. Voar pelas ondas do Pelas rádio. ondas do... No fim, só sei que você pensa, sonha tanta coisa tal, e eu tenho uma coisa comigo, para te resumir, eu digo sempre, né? Tem aquele velho ditado que o homem propõe, Deus dispõe, mas eu sempre costumava falar assim, olha, por acaso eu estava em tal lugar, por acaso eu estava em tal lugar, e se por acaso, e só Deus só me colocou em coisas boas, nunca tive um percalço assim, um problema de risco de vida e tal, sempre por acaso estava em tal lugar, por acaso eu fui numa rádio, na Rádio Cometa, uma rádiozinha, eu estava no Exército, por acaso eu estava na faixa de Gaza, no Egito, nas forças da ONU, né, forças de paz, capacete e boinas azuis, estava eu lá no deserto aos 22 anos de idade, por acaso eu estava lá, porque por acaso... Que ano foi isso? Em 64. Então, de repente eu estava no Exército seguindo carreira já. Tem nada a ver com aeronáutica. Fui para a aeronáutica e não me aceitaram também. Primeiro que eu era baixinho, segundo que era negro também. Sabe, senti isso aí na hora lá. O cara olhou assim, só não é baixinho nada. O cara só olhou, não está aberto, não deu atenção, não falou nada, porque não, mas lá você sente, né? Sim. O pessoal fala, não, essa mania, você inventa coisa. Quem sofre o preconceito é que sabe o que está acontecendo consigo mesmo, sabe? Então não é alguém que não passou por isso, não sentiu isso aí, que vai contar a história para mim e dizer como é, sabe como é que se sente isso. Isso a gente sente desde criança. Então não pude entrar na aeronáutica também. Você veja, na aeronáutica, o Exército é que aceita todo mundo, né? O Exército tem isso também, né? Veja bem, na aeronáutica tem elite, né? E mais preconceito ainda na Marinha. Eu já estava como cabo lá no GECAM 40, né, em Barueri, fiz o curso de cabo no GECAM 90 em Quitaúna, mas engajado, bem peixe, porque primeiro que era músico, já cantava, tocava na banda, ajudava a dar aula por causa da narração, por causa de voz, essa coisa toda. Tudo que a igreja metodista me preparou para falar, atuar, ser ator, tal, não sei o quê. Você já me cortou, porque era outra pergunta, era essa. Mas tudo bem, continua então nessa levada aí que eu nem vou chegar nisso. Já me fala só por cima, assim, que é a história da música. Exatamente. Porque até o momento você não falou nada de música. Eu falei, pô, uma hora vai falar. Pois é. Meu sonho, você perguntou qual era o meu sonho mesmo e tal, da infância. era ser cantor. Pensava que ia ser cantor, né? E tal. E chegou a cantar? Cheguei a cantar, cantei bastante mesmo e tal. Só porque quando eu lá cantei muito no Canal do Seis, eu era crooner mesmo no grupo, né? E tocava na banda, essa coisa toda. Então destacava, realmente a gente destaca. Você chega no Exército, você sabe, tem habilidade, alguém canta, alguém toca algum instrumento. Eu já fui para fanfarra, eu toco qualquer instrumento de percussão, qualquer um, né? Já comandando Suécia, eu comandava a banda, sempre a banda marcial, essa coisa toda, né? Volto. Eu começo a procurar emprego, saí, pedi demissão do Exército, chama demissão, a baixa, né? Eu pedi. E eu estou na minha comunidade metodista, lá no Ipiranga, líder da mocidade metodista, essa coisa toda, né? E estou na ativa também sindical. Não, a gente não estava no sindicato ainda, mas estou na minha comunidade, líder da mocidade religiosa tal. O pai do Alexandre Padilha, o ministro tal, acabou sendo meu padrinho de casamento, né?
o Padilha, foi torturado depois, também da nossa turma, tem gente que morreu, foi torturado, morreu, tal. Tudo isso é a minha preparação, estou vendo essa coisa toda por causa disso, já tinha saído do exército e tal. Aí, mas eu ouvia desde criança, dos anos 40, desde criança, um programa que foi fundado em 49, eu nasci em 42, ouvi o programa A Voz da Profecia, da Igreja Adventista. Quartetos, né? Eu sempre adorei música americana, quartetos do gospel antigo, né? O negro espiritual e tal. Sim. E na igreja a gente sempre cantou essas coisas tal. E começa a cantar em coral. Sempre cantei em coral desde criança. E participo até hoje, coral wesleyano desde os anos 60, quando eu voltei, né? Fiquei nesse coral, mas cantava em quarteto também. Tinha até um quarteto que lá em Suezém tinha esse quarteto também, Quarteto Sinai, do Areia, né? Areia Trio, que era música popular, com Padilha e tal, e o quarteto, mas sempre imitando os quartetos arautos do rei, King's Herald, que eram os arautos do rei americanos. Eles gravavam em português nos Estados Unidos e mandavam para cá. E eu ouvia desde criança. Eu tinha esse quarteto lá no Ipiranga, Quarteto Sinai, é o nome do programa Influência, né? Aham. Os protestantes de linha reformista, né, metodistas e tal, compraram uma Rádio Cometa, né? Rádio Cometa da Rede Pedroso Júnior. Eu falei, eu vou comprar um horário para a gente fazer um programa de quarteto também, o conjunto masculino wesleyano e o quarteto Senai também, para a gente fazer um programa de quartetos também, eu apresentando. Uma coisa. Então, e não estou pensando em trabalhar em rádio, estou pensando em fazer um programa. E ela comprou um horário. Fui lá falando com Domingos de Lelo, que era um presbiteriano, administrava a rádio. Ele falou assim, uma coisa muito difícil acontecer. Não, eu ligo a semana que vem, vou ver se arrumo algum espaço para você fazer esse programa, comprar o programa, qualquer coisa, né? Aí liguei para ele, tipo semana seguinte, liguei e falei, olha, rapaz, aconteceu uma coisa aqui difícil de acontecer, rara. Um locutor pediu demissão, saiu. Eu, pela sua voz, eu acho que você não quer fazer um teste como locutor aqui? Mas você iria bem pela sua voz, pelo percebi que você iria bem aqui. Fui lá fazer o teste. Você vai ser o melhor locutor da emissora. Isso é na rádio. Cometa. Rádio Cometa, era São Paulo? São Paulo, em frente ao Mercadão, ali na Avenida do Estado. Foi na sequência, fiquei ali 5 anos, não sabia do meu potencial direito, mas foi um cursinho interessante ali, muita experiência. Foi interessante mesmo, cresci muito ali também em conhecimento, né, em saber também da profissão, convivendo com verdadeiros profissionais, como Padre Muniz, cantor, compositor também. E mais quem saiu na época foi aquele Seresteiro, que depois foi fazer o Festa Baile na TV Cultura. Eu acho que ele deve ter saído por causa da cultura na época. Sei que essa parte de locução que você fala, era locução de um programa, era locução de... não, virei locutor da emissora. Ah, Eu queria comprar um horário para fazer uma vez por semana. Ah. Ele chegou, não, me convidou, não, você, pela sua voz, acho que você iria bem aqui conversando com você, sentindo seu tom de voz, você não quer fazer um teste aqui? Poxa, eu sempre no quarteto sou baixo, profundo, né? Então, mas então no programa você não tinha um programa, então? Passei a fazer um programa meu e os outros programas, o horário do programa da emissora. Noticiário, Sim, você tudo. redigir, sabe? A escola mesmo ali, sabe? Uma coisa fantástica ali. Um dia eu ouvi alguém falando que a Jovem Pan tinha aberto vaga para de um locutor. Tinha saído um garoto fantástico, um locutor, tinha ido para a Globo e tinha uma vaga. Eu falei, vou lá. Mas não sabia, né? Fui, chego lá, tinha um outro cara lá para fazer o teste, o cara já era profissional, boa pinta, tá? A gente falei que eu dancei, né? Eu não vou entrar aqui, Zancopé Simões, meu irmão, amigo até hoje, né? Zancopé Simões, ele vindo de Garça, pertinho de Ourinhos, né? Interior de São Paulo, né? Aí ficamos amigos, fizemos o teste, tinha uma vaga só. Rapaz, um medo do outro. Eles contrataram nós dois no mesmo dia. Pela minha tessitura vocal, meu timbre de voz, tanto facilidade de ir pro agudo como no grave, eu sempre, uma época eu trabalhei na Jovem Pan, fazendo o Jornal de Integração Nacional, substituindo Franco Neto, Antônio Delfiel, todo, Ney Gonçalves Dias, mas eu fazia essa parceria. Quando faltava um, era eu que apresentava junto com eles. Repita, né? Você, mesmo nível, mesmo ali, taco a taco, né? Mas nunca ganhei um tostão a mais
Não ganhei nunca mais. Mas nunca ninguém falou nada por quê também. E nunca ganhei nada. Então, por causa disso, eu tinha que trabalhar. Então, eu trabalhava de manhã na Jovem Pan, à tarde ia trabalhar na difusora Jet Music, que era a Coqueluche de São Paulo disputando com a rádio Excelsior, a máquina do som. A Excelsior era a Globo Era Globo. Tupi. E a difusora Tupi. Tupi, então. Jet Music, Sim. balanço pop, rock, Billboard, então, imitando o locutor americano. Só tinha música estrangeira, praticamente, Nessa né? época era que ano, mais ou menos? Nos anos 70 e pouco. 70. Passando para 70 e pouco. 70 e pouco. E aí tinha que trabalhar em 2, 3 emissoras. 2, 3 emissoras trabalhavam lá, às vezes, e a noitona, e às vezes dormia lá. Principalmente na Tupi, a época então das greves, foi por causa das greves, eu já dirigente sindical, dirigindo as greves todas na Tupi, que não pagava salário da gente nunca, né? Isso era década de 70. 70. Final de 70. 73, por aí. Já começou, né? 73 já começou. Cheguei na Jovem Pan nessa época, né? Mas aí já começou a implicação também, porque uma funcionária que era sobrinha do dono, né? Mas você está trabalhando na difusora também? Eu falei, não tá, insistiu. Falei, estou trabalhando sim, porque eu não ganho nada aqui, estou ganhando muito pouco aqui, não dá para sobreviver, tenho família, tenho tudo tal, sou eu mesmo. Tal. Mas de manhã eu falava grave, e à noite eu falava Jet Music, né? Mas boa essa, hein? Então, mas eu me virava, né? Trabalhei na Gazeta, também tudo quanto é área, locução de cabine e tal. Então, aí começaram a me perseguir, eu não podia mandar embora, né? Eu comecei, fiz uma carta agradecendo a oportunidade que a PAN me deu, para ver dentro de uma faculdade, né? Uma universidade e tal, não sei o quê, e pedi demissão. E fiquei mais nesse ínterim. Também, por acaso, também eu estou num velório do professor Júlio Atlas, que era um apresentador da TV Cultura. Eu gostava do programa dele, fazia um programa tipo Papai Sabe Tudo, né? Professor Júlio Atlas. Então, no velório dele, na Beneficência Portuguesa, Lúcio Cardim, encontro o Zé Maris Caquete, fantástico locutor também. Aí o Zé Maris falou, mas você está em que rádio? Eu falei, eu tô na difusora, estava acho que na Gazeta também à noite, né, tal. Mas então, ficava um caco, né, no final do dia, né? Eu falei assim, o pessoal da Bandeirantes está te procurando. Porque eu estivera na Bandeirantes dias antes, um mês antes, 15 dias antes, e um diretor, rapaz, não quis me contratar, velho. Eu falava no mesmo nível dos locutores da Bandeirantes. Mesma coisa, Bandeirantes e Jovem Pan, que ele tinha aquele padrão de voz, Franco Neto, Antônio Pimentel, e outros brilhantes locutores, né, da Bandeirantes, principalmente, dos quais eu era fã e ouvinte, né? Aliás, naquela época, eu lembro muito bem que hoje mudou bastante o rádio, né? Mudou. Mas a voz da rádio era tinha que ter peso, não era assim, mas que vestido você veio hoje? Nossa, vim pedalando hoje, meu Deus, virou. Não existia isso. Eu me lembro um dia que um grande decano responsável muito pela minha carreira, que ele era design gráfico, e trabalhei com ele na Jovem Pan, e depois ele fundou a Cultura, ele montou a TV Cultura, e ele depois, como professor da ECA, ele assumiu no lugar do Leonardo de Castro, ele assume a direção da Rádio USP, e ele acaba indo trabalhar, chamado Mário Fanucchi. Você, tão antigo que ele criou o índiozinho da Tupi, aquele desenho do índiozinho da Tupi, ele que desenhou. E ele estava no marketing da Jovem Pan, né? Que tinha um marketing fortíssimo e tal. Mas eu fui lá, fiz o teste, aí o diretor da época, que eu não cito o nome, porque ele já faleceu também, né? Não interessa, né? E fiz o teste, e não me contratou. Eu falei, saí, eu ouvi o cara coordenador, pergunto, vem cá, contratou o cara? Eu, não, ele não contrata ninguém que fale igual ou mais grave que ele. Eu ouvi o cara falar, tô saindo, ouvi esse cara falar isso, rapaz. Fui embora chateado, sim, fosse o locutor tipo o locutor do ano, era eu no momento, né? Pô, se eu tô falando no mesmo nível dos caras, tô na Jovem Pan, não sirvo para Bandeirantes, o cara não me contratou. Aí... Bom, Bandeirantes, então você não... Pois é, mas depois... Mas nem chegou a trabalhar depois na Bandeirantes? Não, mas veja bem,
não me contratou e era o diretor-geral, né? Não sei o quê. O que é que acontece? Eu estou nesse velório lá do professor Júlio Watas, sim. eu era dirigente sindical, mas tinha mania de sempre de fazer aquele trabalho social lá, prestigiar, né? Principalmente que eu era fã dele e tal. Tinha essa coisa boa de rádio antigamente, né? Aí fui lá, aí quando o José Maria Caquete, o pessoal está te procurando a Bandeirante. Mas quando eu estive lá 15 dias, não me contrataram, né? Fui lá, vai lá, procura o Alberto Curado lá, o coordenador. Procura o Alberto Curado. Fui lá, o Alberto Curado. Eu não conhecia ele direito também, né? O Moisés me levou lá numa sala na discoteca, falou para o Nilton Miranda, que é da discoteca, Nilton, a partir da segunda-feira, semana que vem, esse rapaz passa a trabalhar conosco na Rádio USP, a partir da semana que vem. Eu não conhecia ninguém ali e tal, né? Bandeirantes, né, tal. Na semana que vem passo a trabalhar como programador na Rádio USP. Não me contrataram ali, ele deu um jeito e ele estava na equipe que estava montando a Rádio USP. Sim, entendi. 77. A rádio já 76. estava em caráter experimental. Comecei na semana seguinte como programador. Claro que eu sabia também, né? Sempre. Sim, então. Me puseram para fazer um programa chamado Brasiliana, fazer a programação, fazer das 9 da manhã até as 13 horas. Só que do meio-dia a 1 é tocar todos os ritmos brasileiros, Brasiliana. Eu adorava, né? Tocava o Bezerra da Silva já cantando coco, Jackson do Pandeiro, Nordeste, tudo, Rio Grande do Sul. Tocava tudo, fazia várias programações, principalmente esse horário das 9 até as 13 horas. Eu fazia o programa de samba, já existia o samba de passagem, e o locutor que tivesse no horário, vários locutores, Virgínia de Moraes, fantástica locutora, o outro apresentador lá dos musicais da Record lá, eu esqueço o nome dele agora, era o galã da Jovem Pan, ele estava lá também como locutor, esqueço agora o nome. Bom, eu fazia essa programação. Aí o Leonardo de Castro era o diretor. O Leonardo de Castro era locutor da Bandeirantes, da Tá. Bandeirantes. Ele, o nome artístico dele é Leonardo de Castro. Ele fazia um programa lá policial que tinha de manhã, né? Tinha um vozeirão, matou, tem que pagar pelo crime que praticou. Patrulha Bandeirantes defendendo a cidade contra o crime e tal. E ele saiu, foi trabalhar em campanha de marketing político, né? Professor da ECA também. Assume o Mário Fanucchi. Parece o Mário Fanucchi lá. Você não está falando aqui na rádio, não, mas pô, ele tinha trabalhado comigo na Jovem Pan, me conhecia da Jovem Pan, né? Você Sim, não está sim, trabalhando, não está exato. falando aqui? Eu falei, não, eu vinha para cá, vim com programador, né? Eu falei, não, você tem que falar. Traga o seu documento, me deu um documento de mudou minha contratação como notório saber. Ah, Aí veio já interessante. um salário bom, nível Pô, quase de esse negócio de professor. notório saber, hein? Porque Economiza um tempo, hein? a ECA, uma época, não sei se utilizo isso ainda, esse negócio de notório saber, vários professores, Francisco de Assis, que não tinha faculdade, o Mário Fanucchi, o jornalista de antigamente, vai pega o Machado de Assis, fez Sim. faculdade, ninguém fez faculdade do Canudos, lá de Canudos, ninguém fez faculdade, não tinha, não existia, né? Aliás, eu tenho esse pecado também que eu fiz parte da comissão dos sindicatos radialistas que exigiu, como os jornalistas fizeram, também vamos fazer a regulamentação da nossa profissão para evitar que um monte de filhinho de papai fazer e no fim não adiantou nada, né? Virou essa bagunça toda, né? Sim, Tal. sim. Eu fiz parte dessa comissão exigindo também, mas eu mesmo não tinha feito, fui até Brasília falar com gás, essa coisa toda, né? Bom, só sei que ele falou, não, você tem que falar aqui e tal. Mas na época, os professores todos, tinha muitos professores contratados como notório saber. Né? E eu entrei nessa também, notório saber. Pô, meu salário já tal, e já passei a falar. Você passa a falar, você tem que falar aqui na rádio. O Mário falou, que é isso? Passa a falar. E aí falei, caramba, como é que eu vou falar agora? E um amigo até que era da CBS, né? Falou assim, faça uma voz de malandro, bicho, igual malandro, tal, para ver se tá o samba, né? Falei, pô, de malandro só coisa, o máximo que eu conheço de malandragem, de morro, é o tempo que eu morei no morro do Zé Menino, em Santos, que minha passagem por lá. De malandro eu não tenho nada, né? Tá? Aí, rapaz, como é que eu falei? Comecei a apresentar o programa, produzir, apresentar, mas era um vitrolão só, né? Ah, então, o Vitrolão. que era esse programa? Qual era o. Eu passei a apresentar o programa o Brasiliano, não que a Virgínia de Moraes apresentou, Randall Juliano Randall Juliano. era Ótimo. locutor lá também, né, tal. E então chegou a hora do samba,
eu passei a apresentar o samba Pé de Passagem, que já existia, né? Ah, já existiu o samba? Programa. Ah, existia. Porque o samba Pé de Passagem é um nome que, não sei se foi o Vianinha que criou uma peça, fez escrever uma peça no Rio de Janeiro, lá nos anos 60, ditadura e tal, e foi censurado o título do programa dele. Tinha um nome, o programa dele, que consideraram atentado, perigoso, o nome e tal, não sei o quê. Aí ele então criou um subtítulo, Samba Pé de Passagem. Ele criou. Pois houve espetáculo, foi um espetáculo com esse nome e tal, e os professores da ECA deram esse nome para o programa também. Né? A primeira rádio do Brasil a ter um programa específico de samba no FM foi a Rádio USP. E já era FM, então não era FM, não era FM, no AM. não, FM. Ela começou em 77. 77. 77, mas uma rádio, existia outros FM, o FM era uma sala, ficava fechada com um gravador grandão, fitão, e tocando música, aquela música de consultório, sabe? Música de ambiente. Espera, de ambiente, música de ambiente, exatamente. De ambiente. E era um fitão grande sempre nas emissoras, toda uma sala fechada, ninguém entrava. Essa era a FM. A USP revoluciona, que ela passa a tocar todos os ritmos, tinha programa sertanejo com a Inesita Barroso, tinha programa de índio com Ailton Krenak, tinha programa de humor, tinha um programa de samba, a primeira rádio FM a ter um horário específico de samba, mas era assim, ninguém, não tinha brilho, não tinha nada. Aí eu começo a dar o meu toque no programa, né? Meu toque no programa, sempre ligado ao samba, cantei muito samba essa vida toda, né? Aí o que acontece? Eu começo para falar, eu falei, como é que eu vou fazer para apresentar o programa? De repente comecei a usar o grave que eu usava na Jovem Pan e o agudo que eu usava na difusora. Sabe, se lá eu falava, né, governo do estado de São Paulo, tal, eu ia descendo, às vezes até misturava o som todo, né? Sim. E lá, mesmo que acabou ficando assim, o samba Pé de Passagem. Nasce por causa da difusora. Da difusora. Essa entonação. Esse sou eu. Então, mas é por causa da difusora? Por causa da difusora. Eu falei, comecei, Jet Music. Só que falava, samba, Pé de Passagem, foi ficando. E quando eu falo para os corações desesperados, idiotamente apaixonados, que nem o meu, tal. Uma história. Estou usando o grave aliás, da Jovem Pan, entendeu? E aliás, nessa época estourou, da né? difusora, Estourou o programa. E nessa época, quando você fala desse timbre, agora que me veio na memória aqui, quando você fala desse timbre, eu me lembro da difusora com o Dárcio Arruda, nosso grande mestre, né? falando, que ele falava assim, difusora, a moda musical da cidade. E a Excelsior era... Que era também, ele tinha que falar pesado. Todo mundo, só quem tinha voz. Exatamente, só quem tinha voz. Só entrava cobra ali, eu entrei, Caion Gadia me ouviu, me contratou na hora. Estava bem de inglês e tal, estou na hora. Mas eu falava grave, lá na difusora eu não ia ter chance de falar grave, como eu falava na Jovem Pan. Entendi. Jovem Pan era outro tipo de jornalismo, né? Bandeirantes e tal. Sim, ela era mais suave. Exatamente. Tal. Era pesado, mas era pesado, assim. Exatamente, era Franco assim. Neto, pô. E na USP? Acabou isso, não tem mais voz, né? Não tem nada. Não, agora mudou, né? Agora mudou. Bom, mas eu quero fazer o seguinte, vamos fazer uma segunda parte? Vamos fazer uma segunda parte? Então eu quero te convidar aqui para a gente ir para a segunda parte. Perfeito. Porque a gente começou até falando que nós vamos falar de samba. Mas falamos uma coisa muito legal, que é a história do nosso mestre aqui, que é o mestre mesmo, você sabe disso. Muito obrigado, então, pela sua presença nessa primeira parte. Vamos pensar nisso. Primeira parte, tá? E fica aqui o compromisso para a nossa segunda parte. Fechado? Tudo bem? Eu sou aquele camarada que tem mais histórias que o Monteiro Lobato. Não, já deu para ver. Então tá, é isso aí. Fica com a gente então para a segunda parte. E a segunda parte eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Hein? Aí nós vamos falar do samba. E claro, continuar falando da sua história de vida. Certo. Até o próximo programa. E é isso aí.